obrigada eu. Bom, eu vou começar agradecendo e depois eu vou passar para a Gabi, porque é ela que vai introduzir a aula aí, tá? Agradecendo a Silvia sempre e a Gabi por me dar essa oportunidade, né? Me convidar para fazer parte de um curso que vai ser maravilhoso semana que vem, né? Temos vaga ainda, então corram, se vocês gostarem da aula hoje, corram se inscrever, porque o curso vai ser muito legal. Então, muito obrigada e eu tenho certeza que a gente vai somar muito para vocês que são gravidinhas e para vocês que são profissionais e para quem está pretendendo e tudo mais. Gabi, muito obrigada. Com você. Primeiro, com você agora. Agradeço muito o convite, agradeço essa oportunidade que a Silvia está nos dando, né, Trícia, para todos nós. Para nós, porque hoje eu também sou ouvinte, sou apaixonada pela medicina tradicional chinesa. Me ajudou em muitas questões, às vezes muito mais que nutrição, gente. Às vezes um realinhamento energético é tão poderoso, vale tanto mais do que uma comida errada que a gente comeu, do que umas besteirinhas que a gente faz pela vida. Então, assim, hoje eu também sou ouvinte e agradeço a Silvia, porque essa plataforma nos traz essa oportunidade de aprender. E, gente, a gente vai começar hoje com bate-papo. Eu queria falar, assim, tem tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para falar nesse universo das gestantes, das grávidas, das prevenções, porque é muito importante a gente pensar na prevenção. Eu estava falando para a Silvia e para a Trícia, antes de começar, que em 1975, nós tínhamos uma média de autistas para cada 5.000 crianças nascidas saudáveis, uma era autista. E hoje, em 2020, isso são os dados da Organização Mundial de Saúde, tá? A nível mundial, não é Brasil, mas hoje, para cada 20 crianças saudáveis nascidas, uma é autista. Isso é muito sério. A gente está falando de 1975 para 2020. Não tem tempo nenhum que passou. A previsão para 2050, eles já estão trazendo para 2040 de 1 para 1. Qual será o futuro da nossa sociedade? Como que essa sociedade vai se encontrar em nível de produtividade daqui a alguns anos? Porque não quer dizer que uma criança autista ela não vai ser tratada e ela não possa estar inserida no contexto. Mas nem todos têm acesso. A gente está falando vamos pensar agora no nível Brasil, onde as pessoas não têm informação, onde as pessoas não têm acesso nenhum à informação. Eu estou tratando hoje, eu vou falar para vocês que é a coisa mais linda e mais gratificante. Muito feliz. E eu recebi o áudio hoje e vou compartilhar com vocês. Eu atendi um paciente e aí ele me contou que a funcionária dele, que trabalha na casa dele, tinha uma criança, né, um filho de 12 anos que se tornou diabético insulino-dependente, tipo 1. E ele falou assim, Gabi, se eu pagar a consulta para ela, você trata? Eu falei, com muito prazer. E fez o desconto e tal, e ele trouxe a Marta para ser atendida com o Filipinho. E os dois na consulta. Gente, tem 60 dias que eu tratei essa família e falei para Filipinho que se ele fizesse tudo e que se ele fizesse direito, a partir de então eles eram meus e os meus presentes, a suplementação, eu poderia conseguir descontos, mas que o meu tratamento. Nós temos 60 dias que este menino seguiu todo o protocolo. Não tem outra. Eles são muito gratos quando eles recebem essa assistência, sabe? É diferente de nós que temos um médico, que temos um enfermeiro, que temos um fisioterapeuta, mas eles só tinham a mim naquele momento. E esse menino, 60 dias, está há 10 dias sem consumir nenhuma insulina. A mãe tirou por conta própria, não fui eu, não orientei. Estamos trabalhando, pedi para medir a insulina, para qualquer coisa diminuir o processo se ele fizer. A insulina dele matinal está em 75 todos os dias. Então, assim, seguiu o cardápio, não foi fácil, foi difícil para ele, fez a suplementação e botou no coração. Eu tenho certeza que essa criança vai conseguir se livrar disso. Então, eu estou contando para vocês que uma boa orientação nutricional, uma boa orientação de uma medicina tradicional chinesa, ou às vezes um atendimento de uma acupunturista, pode fazer milagres na vida da gente.
Então, hoje, eu queria começar aí aproveitando que depois já jogo logo na Trícia, que eu já vi que ela vai falar de rim, e aí eu deixo o pepino para ela. Então, gente, eu queria falar hoje do fígado. Começar falando do fígado. Começar falando do fígado nas grávidas, nas que tem vontade de engravidar, né? Quem está com um projeto de engravidar, e nas mães que estão amamentando, na importância desse fígado. Mas, para a gente entender a importância desse fígado, a gente primeiro tem que entender a importância da nossa microbiota. Então, pessoal, dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso microbioma, dentro do intestino, a gente tem tudo quanto é tipo de coisa. A gente tem vírus, sim, tem protozoário, tem bactéria do bem, tem bactéria do mal, a gente tem fungo. Por exemplo, nós temos 5.000 espécies de fungos dentro do nosso organismo. Tudo bem, 5.000. Que em ambiente propício, a cada 24 horas, um fungo gera 100 colônias, num ambiente propício. Quem controla tudo isso são as bactérias saudáveis, as bactérias biogênicas. Chegou o fungo num limite tal, ela destaca a bactericida e mata a fungicida e diminui a produção e a proliferação. Eles não são do mal, eles estão ali, as saccharomyces, em forma de leveduras, está tudo bem. Quando eu começo a criar um ambiente para eles, que eles vão se multiplicando, aí o problema começa. Então, essas bactérias biogênicas, quando a Escherichia coli começa a crescer, que é a maior causadora de infecções urinárias, as nossas bactérias do bem controlam e fazem com que elas diminuam o tamanho. O problema aqui com as nossas escolhas, com os nossos erros, com as nossas sensibilidades alimentares. Eu não posso comer glúten, mas eu como glúten. E a minha barriga estufa, mas é só hoje. Então, essas sensibilidades alimentares, essas intolerâncias alimentares à lactose, vão fazer o quê? Vão modificar, vão fazer com que a gente produza anticorpos contra esses antígenos. Eu vou dar um exemplo da caseína. A caseína, que é muito estruturada, depois eu vou falar da caseína no leite materno, a caseína que é muito estruturada, que é uma proteína densa, de difícil digestibilidade, num processo digestório deficiente, ela acaba se transformando em exomorfina. Essa exomorfina não será mais reconhecida pelo corpo e vai virar um antígeno e eu vou produzir um anticorpo para esse antígeno. Bacana, tudo bem, eu vou ter um anticorpo, só que esse anticorpo vai se proliferar a cada dia que vocês consumam esse alimento que está fazendo mal a vocês. Então, vocês começam a criar sensibilidades e mudar a microbiota. Não tem como. A partir do momento que eu começo a comer alimentos mais ácidos, alimentos com íons de hidrogênio, alimentos proteicos, são muito ricos em hidrogênio, açúcar branco, corante, sal. Isso vai mudando a minha microbiota. E a minha microbiota, que era basicamente biogênica, ela vai invertendo e se tornando uma microbiota patogênica. A partir do momento que as bactérias, principalmente as proteolíticas, porque o glúten é uma proteína, tá? Então, a caseína é uma proteína, a soja é proteína, e a gente come muita proteína, fora o frango, o peixe, o ovo. Então, essas bactérias patogênicas, gram-negativas, anaeróbicas, elas adoram ferro. E elas adoram sequestrar esse ferro da nossa dieta. E as proteínas animais são muito ricas em ferro e enxofre, e elas também adoram. Então, essas bactérias proteolíticas vão crescer, multiplicar e ficar muito forte. E elas vão produzir substâncias, amônia, gente, sulfito de hidrogênio, aquele pum mal cheiroso, putrescina, trimetilamina, cadaverina, substâncias causadoras de dor de cabeça e principalmente o LPS. E aí é onde eu quero chegar. O LPS, lipopolissacarídeo. Esse LPS é o maior causador de liquigante.
maior causador de permeabilidade intestinal, de rombo no intestino. É só trolhão que vai causar no intestino. E ele vai se depositar no fígado, podendo se depositar no rim, podendo se depositar na musculatura. Então, ele é muito tóxico. No Brasil, a gente não tem como avaliar o LPS. Tem, eu peço, mas ninguém faz. Porque o médico impede, e porque é caro, e porque cobram milhões, e não tem a placa para LPS. Mas se a gente pudesse avaliar, a gente ia ver a quantidade de LPS e saber o tamanho da permeabilidade intestinal. Uma vez esse LPS depositado no fígado, nos hepatócitos, os problemas vão começar. Porque nós precisamos ativar as nossas enzimas detoxificadoras. E ficou em voga, ficou em moda, vocês estão tudo fazendo limpeza de fígado, e tudo é dieta de limpeza de fígado, e tudo é não sei o quê. Pensem comigo. Quando vocês mexem num lugar, e eu estou falando num lugar que faz 500 funções, cada um hepatócito tem 2.000 mitocôndrias. Então, eu estou falando de um lugar que é gerado de energia. Eu falei de um hepatócito. Então, eu gasto muita energia. Quando vocês mexem num órgão muito sensível, muito intoxicado, porque agora tem cocô de fungo, tem cocô de bactéria, tem trimetilamina, tem muitas substâncias tóxicas e são as enzimas detoxificadoras ativadas por minerais que vão fazer esse processo. Mas eu preciso ativar essas enzimas. E o problema é que nem sempre vocês têm minerais para ativar essas enzimas. E esse fígado vai sobrecarregando. Os hepatócitos produzem um peptídeo microbiano chamado epsidina. O que a epsidina faz? A epsidina é muito importante porque esse peptídeo microbiano, ele vai ativar a ferroportina. Fazer a ligação da ferroportina, principalmente para controlar a entrada de ferro e saída de ferro. Quando vocês olharem os marcadores, chamado ferritina alto, já tem inflamação. Mas o que acontece? Muita epsidina. Essa epsidina acaba no citoplasma, danificando a ferroportina. E é claro que esse ferro já não vai entrar, principalmente onde é que é a maior quantidade de absorção de ferro? Intestino, nas alças intestinais, lá no duodeno. E onde que eu tenho bactéria gram-negativa? É lá no intestino. Então, elas vão começar, esse ferro livre vai começar a ficar disponível para essas bactérias, porque ele não está entrando, mas ele também não está saindo, e a ferritina está aumentando, mostrando a inflamação. E esse ferro vai alimentar a bactéria gram-negativa, que vai produzir LPS, que vai intoxicar o fígado. E aí vocês vão tomar silimarina. E eu gosto muito que as grávidas consumam a silimarina, que é um hepatoprotetor. Alcachofra, cardos marianos, dente de leão, tudo isso é muito bacana. Grávida não pode consumir chá, mas ela pode comer uma pizza com manjericão. Mas se botar o manjericão na água, vai morrer. Mas ela pode tomar antibiótico. Mas ela pode fazer milhares de loucuras que estão passando para as grávidas, mas na hora que tiver uma colherzinha de sopa, numa xicarazinha, para fazer uma limpeza, eles proíbem, porque isso daí simplesmente não passa. Todo mundo segue um protocolo. Então, o que eu estou dizendo para a gente entender que quando eu faço também uma detoxificação, uma limpeza de fígado rápida, como está sendo feita, quem transforma toxina é fígado. Quem transforma substâncias lipossolúveis em as vitaminas lipossolúveis tem que ir para o fígado para transformar em hidrossolúvel. As toxinas no tecido adiposo, elas vão para o fígado para serem transformadas em substâncias que possam circular e, como a Trícia vai falar do rim, e possam ir para o rim, sobrecarregando esse rim. Mas toxina, quando eu limpo rápido demais, eu jogo toxina nessa corrente sanguínea. Vocês sabiam que essas toxinas podem se depositar em outros órgãos? Então, essas limpezas de fígado mais me assustam do que tratam vocês. Porque nem sempre
sempre vocês têm condição de limpar um sistema que está muito maltratado. E existem vários outros projetos que a gente vai falar depois, mas eu vou convidar a Trícia para falar. Então, eu estou chamando a atenção desse fígado, porque quando vocês fazem lipólise, a mulher que engravida obesa, ela vai fazer lipólise também. Eu quebro a gordura. Quando eu quebro a gordura pós-nascimento, que a gente se estressa, a gente emagrece bem, aquela toxina vai para o fígado. E eu preciso de enzimas detoxicadoras. Então, eu preciso de processo de ativação. E existem suplementos fantásticos hoje para ajudar. Para a gente atuar na grávida e para a gente no pré-período gestacional. Não só na gestação. Existe um período de concepção para a gente ajudar no fígado. Para a gente ativar esse fígado para quem quer engravidar. Principalmente no período de amamentação. Imagina essas toxinas passando para o leite. Então, Trícia, eu me estendi. Você pega a bola, segue em frente e vamos embora. Não, como é um bate-papo, eu vou continuar no fígado, porque eu preciso falar do fígado. Bora, vamos embora. Falar da energia desse fígado. O fígado, gente, vamos pensar então na gravidez, e a gente vai pensar na medicina chinesa em 3 órgãos principais. O útero, ele é um órgão secundário na medicina chinesa, né? Ele é um restinho de energia dos rins. Então, a gente vai pensar em quem vai alimentar esse útero e todo o sistema, né, o metabolismo da grávida. E um deles é rim, tá? O rim é o primordial, que depois a gente vai falar muito, no curso eu vou falar muito de rim. Coração e fígado. E a Gabi falou de toda a parte fisiológica, bioquímica, maravilhosamente, né? E eu vou falar da energia desse fígado, o que ele faz dentro da medicina chinesa e o que leva ele a sobrecarregar, que vocês não têm noção. Então, eu vou começar dizendo que ele é o nosso gerente, ele é o gerente do sangue e do qi. Qi, para quem não sabe, em medicina chinesa, é a energia que faz movimentar tudo. Se você não tiver Qi, você não tem movimentação de sangue, os seus hormônios não vão circular, nada vai, a sua mente não vai ter, os seus neurônios não vão funcionar, suas células não vão. Então, o Qi, ele é um movimentador, digamos assim, uma energia que movimenta tudo, tá? E o fígado, ele é o gerente do Qi, ele mantém esse Qi livre, é ele que dá esse fluxo, e do sangue. Então, o papel mais importante dele é manter livre esse fluxo de Qi e de sangue. E é ele que vai fazer todo esse transporte fisiológico, e é ele que vai alimentar esse útero na gestação. Se você não tiver um fígado saudável, ele não manda sangue para o útero, ele não manda nutrição para o bebê. Olha a importância disso. E agora, já que a Gabi falou da outra parte, eu vou falar o que leva esse fígado a estagnar, ou seja, a função dele a parar. E uma das coisas mais importantes que a gente sente muito hoje é raiva. O que estagna fígado? Raiva. Então, gente, energeticamente, fígado não funciona, não faz nada disso que a Gabi falou, se você estiver vivendo sob estresse, sob pressão. Ele simplesmente não funciona. Ele vai estagnar. E aí a gente tem os primeiros sinais disso, geralmente vem com insônia, por exemplo, aquele sono que a pessoa acha na sociedade de hoje que tá tudo bem, que é aquela coisa picadinha, sabe? Não tem insônia, porque a pessoa dorme, mas ela dorme mal, tá? Isso é a primeira coisa que a gente sabe que o fígado tá fazendo um papel invertido. Ele tá metabolizando à noite e dormindo, digamos assim, durante o dia, tá? Isso é terrível, né? Porque as funções não vão ser legais. Então, energeticamente, ele trabalha a raiva. Trícia, a raiva, se ele trabalha a raiva é uma coisa positiva. Na medicina chinesa, a raiva significa ação, reação. É o que te dá, é o que faz você levantar da cama, é o que faz reagir às situações, a ter ações positivas. Se você consegue ter esse fígado com fluxo livre,
você vai reagir muito bem às coisas, você vai ter atitudes, você vai conseguir ter um bom conversar, ter tudo organizado, você vai conseguir ter uma vida próspera até. E os seus outros órgãos funcionando bonitinho. Se você tem estagnação, se esse fígado não consumiu as coisas adequadas para ele, porque isso vai... Medicina chinesa, ó, 3 coisas que a gente tem que pensar. Tudo que você pensa, tudo, absolutamente que você pensa, vai interferir no seu fígado, no seu físico e no seu fígado também. Tudo. Segunda coisa, alimento. Tudo que você come vai interferir na sua vida física e na sua vida emocional, tá? E tudo que você... E como você respira. Olha que interessante. Então, são essas 3 coisas. O que eu penso, o que eu me alimento e o que eu respiro, tá? Então, a Gabi vai falar dos alimentos e o fígado na medicina chinesa, ele é alimentado pelo sabor azedo dos alimentos, tá? E quem que consome azedo hoje em dia? O azedo que eu falo do agrião, o azedo que eu falo da rúcula, o azedo dos cítricos, do limão. O azedo, quem que consome o azedo legal? A gente tem 2 sabores hoje em dia, né, que predominam, doce e salgado. Ou você sobrecarrega seu baço, ou você sobrecarrega seu rim, né? E o coitadinho do fígado não tem, você não dá o sabor que sustenta esse órgão, que faz esse fluxo ficar livre. E aí você fica estressado, porque você pensa no estresse o dia todo, você vive uma vida estressante, e isso a gente leva para onde a gente gera filhos assim. A gente gera filhos no estresse, na raiva. A gente vibra nos chakras inferiores, né? A gente vibra nessa energia da ira, na energia de fígado. Por isso que o fígado é tão sobrecarregado, é tão tóxico. Não somente pelo que a gente se alimenta, sim, muito pelo que a gente se alimenta, mas pelo que a gente se alimenta mentalmente. Então, aí, juntou as 2 coisas, o que que dá? Toxina, estagnação, e aí, no caso da gestante, você não vai ter sangue suficiente, você não vai ter nutrição suficiente. E quando tiver, vai acontecer isso. Ele vai liberar de uma vez e todas as toxinas vão lá para o feto, né? Então, olha a importância de uma alimentação saudável e de uma mente saudável, para que você mantenha esse fígado em harmonia. É ele que vai falar quanto de sangue os outros órgãos, quanto de tio, quanto que vai funcionar todos os outros órgãos. E principalmente na gravidez, o útero. Porque o útero nada mais é do que um órgão que vai guardar o feto. É essa a função dele na medicina chinesa. Quem vai trazer o alimento, não só nutricionalmente, mas energeticamente, são os outros órgãos. Coração, rim e fígado, principalmente fígado, para estar esse fluxo livre. Então, olha essa importância. E a gente não se apega a isso, né? Desde o momento da concepção, a gente vive nesse estresse e a gente gera, por isso que tem tanto enjoo na gravidez, tem tanta coisa, porque a toxina é mental também, a toxina não é só alimentar, a toxina é mental. Então, o nosso modo ocidental de vida é um modo intoxicante de fígado, Gabi, muito intoxicante. E aí, você já viu, né? E aí dá nisso, aí mistura tudo isso e forma tudo isso aí que você falou maravilhosamente com esses nomes e todos e tal, e dá isso. Então, eu tinha que falar do fígado, porque o fígado é a gente brinca na medicina chinesa que ele é o grande vilão da história, mas eu acho ele maravilhoso, porque ele também pode ser mocinho, né? Ele deve ser, porque como ele comanda a raiva, então todo mundo fala, nossa, né? Quem é elemento madeira? Eu e a Silvia, por exemplo. Mas se você reage bem à situação, todas as situações, se você tem um fígado equilibrado, você consegue ter uma vida tão boa, porque você organiza todo... Ele é o gerente, né?
ele é o gerente de todos os processos metabólicos, ele é o gerente de todos os outros órgãos. Então, o coração é o imperador. Olha que lindo, né? É o imperador, é o coração que fala, não, pode, tudo bem, eu vou liberar para você esse sangue para você mandar. Mas é o fígado que é o estressadão, que gerencia. Então, é maravilhoso isso, mas a gente tem que cuidar muito bem desse fígado. E na maioria das vezes a gente não cuida nada dele. Nada, nada, nada. E o chás, que maravilha, né? Que maravilha o chás, poder fazer uso, porque tá aí, a cura está no natural. Não adianta a gente ir para outro lado. A cura é isso. Então, se você está tendo enjoo demais, se você está tendo náusea, você está intoxicando demais, né? Isso é uma defesa do organismo. Então, é seu organismo falando, olha, tá vindo além. Não é normal, tá? É normal um pouquinho, mas o excesso não é normal. É alguma coisa que tá falando para o seu organismo, olha, a coisa tá feia. E aí, essa toxina vai para onde, gente? Vai para o feto, com certeza. Tá bom? Passo para você de novo. Gente, é tão maravilhoso que eu fico mais aprendendo do que ensinando, gente. Tô aprendendo aqui, tô adorando. Uma troca. Tô adorando. Então, já que Trícia ficou aí no fígado, eu só vou concluir dando dicas para a gente tratar esse fígado, principalmente as gestantes. Eu acho que toda a mãezinha que quer gerar um filho, antes da concepção, ela já deveria fazer todo esse processo, porque ela vai ter um resultado muito melhor para quando ela engravidar. Então, é mais importante antes até que durante, porque antes a gente já prepara o nosso terreno biológico. Então, assim, a mãe que depois que o filho nasceu vomita muito, é porque ela tem muita toxina. Isso é um mecanismo de Deus. Falar, vou botar você para vomitar, para não mandar para o bebê. Cápsula de gengibre, gengirol, está liberado para qualquer grávida, para não grávida, para gestante, não, até 1 grama, só para vocês terem noção de como é liberado pela Anvisa, até 1 grama vocês podem passar. Eu nunca passei essas quantidades absurdas, mas 100 miligramas de uma cápsula de gengirol, vocês podem passar para as grávidas, para aquelas que ficam enjoadas, não tem problema, pode fazer chá de gengibre, sem problema. Imagina, se ela pode tomar uma cápsula, ela pode também consumir o chá de gengibre. Gengibre é ótimo para limpar as toxinas do fígado. A cúrcuma é sensacional, ela é analgésica, anti-inflamatória, ela é ótima para limpar. Mas vamos pensar, ela também limpa o intestino. Então, ela tem 2 papéis. Quem é que suja o fígado? Será que a culpa é do fígado? Será que o fígado não está depois do intestino? Então, se eu quero que a cúrcuma limpe o meu intestino, não tem piperina e não tem óleo, azeite, porque ela precisa ficar no intestino. Então, é cúrcuma mesmo, açafrão sem azeite e sem pimenta. Agora, se eu quero aumentar a biodisponibilidade, se eu quero que ela chegue para o fígado, pimenta e azeite, porque isso vai carreá-la, isso vai levar até o fígado e vai fazer com que vocês utilizem melhor. Vocês têm que saber aonde que vocês querem aplicar essa cúrcuma, em qual tipo de paciente. Está pior no intestino ou está pior no fígado? Como que vocês vão usar? Porque isso é interessante também, porque eu vejo todo mundo botando azeite, botando pimenta, e às vezes no intestino ela já faria um milagre, nem precisaria para o fígado. Então, essas ajudas são bem legais. Como eu falei para vocês que os hepatócitos têm muita mitocôndria, muita. Quem que atua a nível de mitocondrial? Manganês. O manganês da fisioquântica, eu sou encantada. Porque, eu quero dar numa cápsula 1 a 2 miligramas de manganês. Mas o da fisioquântica vai chegar naquele hepatócito com uma propriedade e com uma ativação dessas mitocôndrias para dar capacidade da gente fazer milhares de coisas, principalmente a produção de bile. Os sais biliares, os ácidos biliares, de suma importância no metabolismo da gordura. Gordura que não foi metabolizada cria permeabilidade intestinal e leva toxina. Lembra que a toxina guarda na gordura? Uma gordura que não metabolizou sem bile, arranca os buracos dos seios e vai jogar toda aquela gordura com toxina nas nossas artérias. Então, é importantíssima a bile. Agora, uma bile tem 2 metabolismos biliares. Não vou entrar nisso, mas a gente produz a bile, tá? Mas a gente pode sequestrar a bile com as bactérias e transformar essa bile numa bile que vai ter uma ação
anti-inflamatória. Então, isso também é muito importante, tá? Então, a bile, ela é muito importante no metabolismo. Chá de boldo. O boldo na bile é tudo de bom que a gente pode estar fazendo. As folhas de alcachofra, eu amo alcachofra, não é todo mundo que gosta de uma alcachofra, mas a alcachofra, numa panelinha de pressão que eu faço, fica fantástica. E às vezes as pessoas nunca nem comeram. Então, a gente pode fazer cenoura, a gente pode colocar, que é muito bom, porque ela tem quercetina, tá? A quercetina para o fígado faz a vascularização do fígado, melhorando as funções dos hepatócitos. O abacate, que tem glutationa e luteína, que vai ativar as nossas enzimas detoxicadoras de fígado, principalmente a glutationa, e o selênio é um cofator ativador da glutationa. Então, as castanhas, as nozes, as oleaginosas, elas são muito importantes nesse processo de fígado. Então, essa seria a dica, e uma dica que é muito legal, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Desmovit. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso é o bam das Nutri. Vou passando para vocês aprenderem. Isso são 2 fitoterápicos que foram feitos. Vocês não vão encontrar em farmácia de manipulação, a menos que a farmácia de manipulação revenda, porque ele é feito no reator. Então, ele é a junção de 2 fitoterápicos, que é o Desmodium, tá? E qual é o outro? A Litotânium, que calcário. É uma alga vermelha, tá? A Litotânium calcário, que é cálcio puro para quem tem osteoporose, para quem está com osteopenia. Os íons de cálcio são muito importantes, principalmente no fígado. Eu preciso muito trabalhar com cálcio na alcalinização, no processo da nossa bomba de contração e relaxamento. Então, essa alga tem 38% de cálcio biodisponível. Cálcio que o nosso corpo precisa. Para a osteoporose é ótimo, é uma alga. Qualquer um pode tomar, para paciente oncológico, grávida, qualquer um. Mas eu gostaria, não a grávida, mas a pré-gestante, né? Antes da gestação, para a gente limpar e melhorar o funcionamento dos hepatócitos, da célula de Kupffer. O que mais que tem? Então, a outra é um carrapicho do mato. Gente, carrapicho, só que eles foram fazer o estudo que esse carrapicho é antitumoral. Esse carrapicho, que é o Desmodium, ele é anti-inflamatório, antioxidante, melhora o funcionamento do fígado, fazendo com que os hepatócitos possam trabalhar a todo vapor. Então, esse suplemento tem virado uma febre para fazer um processo de detoxicação sem ativar a P450. Então, ele não faz aquela limpeza, ele não joga na corrente sanguínea, ele faz um amadurecimento do fígado nessa função de melhoramento hepático. Então, isso é super natural. Eu gosto do período pré-gestacional, tá? Da gente fazer esses trabalhos de quem quer engravidar, da gente passar isso para quem quer fazer esse processo para melhorar o terreno biológico. Então, essas são as minhas dicas. Eu amo o Filtralis. Eu acho que antes da gente limpar um fígado, a gente tem que frequenciar e colocar ele na frequência correta, porque quando você limpa, você também vai jogar toxina e a gente não tem capacidade de lidar com essas toxinas na nossa corrente sanguínea, se depositando de repente no rim, em um excesso e prejudicando a nossa energia vital, que Trícia vai falar disso muito bem. E para falar agora, mudando um pouquinho, depois Trícia complementa aí, eu vou falar para vocês um pouquinho na gestação, né, gente? Falando do período gestacional, falando do leite, uma coisa que é muito interessante, a Trícia falou do útero, né? Primeiro, aonde que esse feto, ele precisa grudar no endométrio? Então, a gente precisa ter um endométrio forte. Imagina a toxina do fígado indo para esse endométrio o tempo todo. São sangues que se movimentam. Se o sangue está sujo do fígado, com certeza ele vai sujar o útero. É mioma, é endometriose. Isso tem muito a ver com o fígado. Não sei, depois Teresa me corrige. Mas se eu pensar no endométrio, um endométrio frágil, um endométrio não consegue guardar aquele óvulo que vai fazer um casulo que vai ficar ali presinho. Melatonina, gente. Isso é um ouro. Melatonina não é para vocês tomarem, é para vocês dormirem.
Grávida, gestante tem que dormir cedo. Melatonina é produzida no intestino, junto com serotonina, no pico da madrugada. Melatonina, gente, ela vai trabalhar na nossa pineal, mas ela é produzida no intestino. Mais uma vez eu volto para os probióticos, para o tratamento intestinal, para que a gente possa ter. E a melatonina faz um trabalho fantástico também no amadurecimento dos espermas, dos espermatozoides masculinos. Então, ela tem uma função muito grande. Melhora a ansiedade, melhora a produção de macrófago, que vai limpar o fígado e que vai gerar as funções melhores. Então, eu hoje falaria para vocês que os suplementos no período pré-gestacional são tão importantes. Ah, mas você vai dar melatonina? Não, se você não dorme bem, eu vou te dar um 5-HTP, eu vou te dar os formadores, a B3, o magnésio, Creative, da Fisioquante, que é fantástico para a gente ajudar na produção dessa melatonina junto com os probióticos, que são muito importantes em todo período, seja no pré-gestacional, no período gestacional e no período de amamentação. Então, vai lá, Trícia, contigo. Bom, então você está falando de frequenciais, eu pensei aqui. Manganês, a gente... E, ó, o estressado, né? Se tem o perfil estressado, manganês a gente encontra no diátese 3, que é o diátese 3, ele tem o manganês e ele vai corrigir muito o terreno biológico, ele vai ser muito legal, vai desestressar, e aí você soma diátese 3 com filtralis. Casou, perfeito. Olha que bonito. Talvez um colon flan aí para ajudar a desinflamar esse intestino, né? Que bonito olha que coisa legal. Então, fígado, eu acho que é isso, gente. Eu estava pensando aqui, as associações, ela estava falando do gengibre e estava falando do alcachofra e do boldo, né? Olha que interessante. O gengibre, ele na medicina chinesa, ele é o sabor picante. Sabe por que ele é usado para o fígado? Porque o metal... ele corta a madeira, ele ceda a madeira, por isso que ele vai agir no fígado. Ele não é o azedo, mas ele é o controlador do fígado. Quando o fígado está em excesso, ele está agindo, ele está demais, ele não está aguentando, você vai lá e entra com o gengibre ou com o amargo, que é filho, o coração é filho da madeira, né? O fogo é filho da madeira. E aí muita gente fala assim, boldo é um tonificante de fígado. Não, ele é um sedativo. O tonificante é o azedo e o boldo ele vai sedar. Então ele é maravilhoso, porque ele vem para acalmar. Sabia que o boldo é usado até para insônia? Ele te ajuda a dormir melhor. Ele ajuda você a ficar mais calma. Eu uso para os meus pacientes para acalmar a paciente, porque ele dá essa sedada no fígado. Então, é maravilhoso mesmo. Mas aí tem as pessoas que têm, as grávidas que têm o medo, o receio e tal, e a gente às vezes nasce com essas crenças e cresce com as crenças, né? Nasce não, mas cresce com as crenças limitantes e com as pessoas falando de chá, usa frequencial, usa filtralis, usa cardinalis, porque o cardinalis também vai cuidar do shen, do mental, vai governar esse sangue, o coração, você sabia que o coração ele tem uma ligação direta com o útero? E o coração ele é uma ligação energética e é uma ligação física mesmo. Ele tem uma conexão direta, ele tem um vaso meridiano que liga ele diretamente. Tanto que o útero, ele é em formato de coração. Vocês com os ováriozinhos, vocês já perceberam que ele tem? Então, olha a importância, isso eu acho muito importante, do sentimento. A gente gerar uma criança com sentimento. A criança, gente, na medicina chinesa, é a união das duas maiores forças, das forças geradoras do universo, Yin e Yang, masculino e feminino, as forças que geram, que fazem o tal, o universo, que movimentam isso. Olha a divindade disso tudo. Então, quando você tem essa união, você tem que ter o máximo de equilíbrio entre essas duas forças. Você tem que estar
girando perfeitamente esse ciclo para gerar uma criança saudável. Isso eu geralmente falo até pouco, porque falo nos cursos mais de medicina chinesa, porque entender Yang não é superficial, é mais profundo. Mas esse Yang vão gerar a sua essência. A sua essência vem dos rins. A nossa capacidade de gerar uma criança saudável vem da nossa essência renal, do nosso combustível. E à medida que a gente envelhece, o nosso combustível vai diminuindo. Isso é normal. Não tem ninguém com 40 anos com combustível tão bom quanto tinha em 20. Não tem. Mesmo que entre epigenética nisso. Energia essencial, energia de rim, a gente consegue preservar, gastar menos, mas não repor. Olha que importante. Então, quando você tem uma atividade sexual precoce, quando você tem estresse muito intenso, quando você tem excesso de atividade sexual, para os chineses isso é complexo, quando você tem pressão de trabalho, de tudo mais, quando você tem medo, o rim, ele guarda o medo, que é a nossa preservação, o instinto de preservação, que é ótimo, é essencial. Mas quando você tem traumas, você tem medo, é uma relação de medo. E quantas mães não querem ser mães para deixar de ter medo, para deixar, não, eu vou com o meu filho, vai ser diferente, ele vai suprir. Gente, se o medo gera uma criança, aquela criança vem com medo, ela já vem deficiente nessa essência. Então, para a medicina chinesa, até tem idade de gerar o melhor, idade ideal. A idade ideal é 28 anos. Eu não gerei com 28 anos, eu gerei com 35, gerei um filho extremamente saudável, mas com todos os cuidados, com um amor imenso, com o yin e yang totalmente equilibrado, porque eu já tinha um déficit energético, o meu pico já não era mais, o pico é 28 anos, tá? Já tinha decaído. Se for antes, você também não chegou a essa energia ideal. E aí, o que acontece? Esse rinzinho nosso, tem N funções, que a Gabi vai falar, mas na fisiologia chinesa, ele gera a essência, o yin, a essência, ele é o nosso combustível. Então, a gente nasce com um tanque cheio. Todo mundo nasce com um tanque cheio, viu, gente? Só que tem uns que nascem com gasolina pódium e outros que nascem com gasolina adulterada. É isso? É verdade. E aí, é essa junção desse yin e yang, do que vem dos genes da mãe e do pai, que vai determinar se essa gasolina vai ser pódium ou se essa gasolina vai ser adulterada. Olha a importância disso. E é isso que vai determinar o quanto você vai viver e o quão bem você vai viver. Isso interfere até mesmo na questão de irmãos. Se você tem o primeiro filho, pense bem ao ter o segundo. Se você tem uma essência boa, se você está com a saúde intacta, porque o primeiro filho sempre, sempre vai ser mais saudável que o segundo. Sempre, tá? O segundo, ele já vem com uma... Você consumiu. Cada gravidez, você doa muita essência. A mãe doa muita essência. Ela ficou com o tanque que estava assim, ele caiu um tanto assim. Já não tem uma essência, o segundo vai ter menos essência. Ela vai doar menos, porque ela precisa se preservar. A vida tem que se manter nela. Ela vai ter que amamentar, ela vai ter que viver. Então, ela vai doar menos essência. Isso é fisiológico, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa criança, ela vai ser menos saudável. Se eu for ter 3, o terceiro vai ser menos ainda. O 4, olha a importância. E aí, o que? Trícia, então tá. Aí eu tenho pouca essência. O que é a epigenética na medicina chinesa? A epigenética na medicina chinesa é a alimentação e a respiração. Porque daí quem que vai ter que dar conta? O baço e o pulmão. São os dois, porque são eles que vão gerar o zong-qi, que vai se encontrar com essa essência, porque a essência vai, um pouquinho por dia vai ser doada desse rim. Mas ele vai doar só um pouquinho. Se ele doar mais, vai dar problema. Então, você tem que ter uma respiração, tanto que a medicina chinesa é muito adepta a técnicas respiratórias e a exercícios como o tai chi, técnicas de qigong. Temos na medicina oriental, indiana, o yoga, tá?
Então, a importância de uma boa respiração e primordialmente de uma boa alimentação, porque é elas que vão fazer a preservação desse gin, você gastar menos esse combustível. Então, se você tem uma alimentação top e uma respiração legal, respiração que eu falo, é um bom ar e o modo com que se respira, porque a gente respira aqui, ó, a respiração do estressado, né? A gente tem que respirar pelo diafragma, a gente tem que usar o pulmão como um todo, o total, a base do pulmão. É isso que vai fazer essa união que vai fazer a gente gastar menos essência desse rim, sobrecarregar menos esse coitadinho, tá bom? Então, primordialmente é isso. Se você tem uma saúde legal, mas os filhos na medicina chinesa, o primeiro vai ser sempre mais saudável. Então, a gente tem que pensar. É a criança, é uma vida que vai estar sendo gerada, não é as nossas vontades somente, né? Então, a natureza é extremamente sábia, é extremamente sábia. Por isso, a alimentação. Depois a gente consegue dar conta com a epigenética, com a alimentação e com essa respiração e com os suplementos e com tudo mais? Sim, às vezes, porque às vezes já nasce com essa essência muito complicada. Então, a gente consegue melhorar muitas vezes, mas muitas vezes a gente não consegue reverter. E aí que tá o problema, né, Gabi? Passo para você de novo. Tem uma perguntinha aí da Ítala e da Adriana Fernandes. E o Desmovit, eu vi aqui no Google, tem várias marcas, né? Eu não sei o que é confiável, né, Gabi? Em São Paulo, se vocês forem de São Paulo, a Biotech é maravilhosa. Não é qualquer lugar que vocês vão encontrar pela internet, porque ele não é um produto muito barato, não, tá? Mas o resultado é muito bom. Pacientes com cirrose, pacientes alcoólatras, com hepatite, pessoas com problema de fígado, é muito legal. É muito legal mesmo. Eu vejo bons resultados, eu passo, e no Rio de Janeiro ela já está providenciando, porque eu mandava comprar pela internet. Aí ela agora, a Força Viva, falou, não, agora eu vou ter. Falei, então tá bom. Então, de tanto que eu insisti. Você está vendo a pergunta aí, Gabi? Tem Patrícia? Isso, Biotech. Da Ítala Vieira. Eu não estou vendo da Ítala, não. Ah, peraí, boa noite. No caso, intensa hiperêmese. Qual seria a orientação? Se é vômito, na mesma hora é o gengibre, né? Cápsula de gengibre eu consumiria até 250 miligramas, até 2 vezes ao dia. Ótimo. Faz o chazinho. Eu gosto também, pode ser o chá de gengibre, mas eu acho que o Azianon, nesse momento, ajudaria muito. E nos vômicos da homeopatia é um santo remédio para trabalhar nesse fígado. Seria ótimo. E ver também o que tá, a alimentação como é que tá, né? Se está intoxicando demais, né? Isso é o mais importante. Às vezes você está tratando, mas às vezes essa mãe, que a gente tem uma mania também, né, no Ocidente, que grávida pode, tô com desejo. Então é impressionante a quantidade de fritura, de tudo de ruim que consome porque está com desejo, né? Então tem que ver o que está intoxicando também para mudar esse hábito. E aí tem uma pergunta para mim que eu vi aqui. Então vai lá. Das toxinas. No caso dessas toxinas podem intensificar, com certeza, a concepção de filhos com autismo, com certeza. O autismo tem um monte de coisa, né? Tem os nossos agrotóxicos hoje cada vez mais frequentes, tá totalmente associados a agrotóxicos então orgânicos, né? É tudo toxina que a gente ingere e que às vezes a gente acha que a gente está comendo salada e tá lindo, só que a gente está ingerindo um monte de agrotóxico. Então, principalmente, eu vejo o autismo principalmente como fruto de toxina, sim, e dos agrotóxicos atualmente. Então, se puder orgânico, melhor caminho, sempre. Eu vou completar. Eu só vou completar o que a Trícia falou sobre o autismo e a nível de intoxicação. Vocês sabiam, gente, que a gente está usando muito omeprazol. A verdade é que se não está usando omeprazol, está usando bicarbonato, se não está usando bicarbonato, está usando domperidona, se não está Label, as crianças no Losec. É tanto bloqueador da bomba de prótons
que nós estamos nos tornando acloridríacos. Quando nós nos tornamos acloridríacos ou diminuímos, vocês sabem que nós gastamos 1.500 quilocalorias por dia para manter a bomba de próton ligada o dia inteiro no pH 1? Quando vocês botam o omeprazol, o pH vai para 4. É escala logarítmica, 1000 vezes mais alcalino do que no pH 1. Você não vai desnaturar a proteína e vocês não vão atuar com o fator intrínseco da B12, sistema nervoso central. Nós não teremos absorção da B12 e nós não vamos desnaturar as proteínas. Com isso, vão aumentar as bactérias proteolíticas, as gram-negativas, o LPS e as toxinas no fígado. Hoje, sem as bombas de próton funcionando corretamente, aqueles vermes, benditos vermes que eram apagados no estômago, estão descendo para o intestino. Com a nossa permeabilidade, leaky gut, e sem as Talk Junction, esses vermes que viviam no intestino e eram mortos no intestino, estavam saindo pelas fezes hoje, estão sendo encontrados Ascaris lumbricoides no fígado. Como que vocês podem avaliar isso? Principalmente quem tem oscilação dos marcadores inflamatórios. As transaminases e a gama-GT. Avaliem. O seu paciente chegou com 57 de TGP. Daqui a 2 meses vem com 27, daqui a pouco ele volta para o 30. Ele oscila e o ideal é 1:1. TGP igual a TGO. TGP de um ponto, TGO de outro, tem confusão. Tem muito Ascaris lumbricoides no fígado hoje, porque está cheio de metal pesado, porque está cheio de agrotóxico, porque está cheio de... Então, quando ele passa pela permeabilidade, ele encontra um campo, ele cai na corrente sanguínea, mas ele encontra por afinidade uma frequência baixa. Então, para a gente entender que às vezes vocês estão matando verme de intestino com anita e matando fungo vivo, bactéria controla. Fungo morto, Santa Maria Mãe de Deus. Não tem quem controle. É material genético espalhando para tudo quanto é lado. É muito pior para o fígado. Esse fluconazol vocês mataram o fígado. E eu estou vendo esses protocolos em cima de vocês e vocês estão deixando isso. Então, isso é muito sério. E isso está sendo passado como protocolo para todo mundo. E está fazendo mal a vocês. E eu vou agora concluir assim, que sei que a gente está aqui de gestante, então eu vou voltar para falar. Mães que não comem legumes, verduras, frutas e grãos, tem o leite materno mais ácido, com pH acidificado, a criança desenvolve um sabor do alimento ácido e ela não vai ter predileção por frutas, legumes, verduras e grãos. Vai ser a criança difícil de consumir alimentos alcalinos. A gestante precisa comer. Porque eu tomei um suco de inhame. Isso não é suficiente. O leite ácido, a criança quando mamar aquele leite ácido, vai criar uma sinergia com aquele leite. Quando ela começar a introdução alimentar, a vida dessa mãe vai ser um caos. Ela não vai gostar de frutas, legumes e verduras. E vai ter uma predisposição a desenvolver a obesidade, porque ela vai gostar da carne, ela vai gostar do frango, ela vai gostar do açúcar, ela vai gostar muito do açúcar. Outra coisa que é um fator muito importante. Gente, o cérebro do bebê é desse tamanho. E por quê? Porque se ele tem uma alta complexidade. Se a gente pensar no cérebro do animal, do orangotango, ele é 40% maior do que o cérebro. Nosso cérebro da criança é 30%. O de um animal é quase o tamanho de um cérebro na fase adulta. Porque se fosse grande, pela grande complexidade que nós temos, não passaria no canal vaginal. Sairia um cabeção desse tamanho. O que fez? Botou leite materno com muita gordura, para que o nosso cérebro, em 6 meses, duplicasse de tamanho. Essa gordura, o ácido graxo, rico em DHA, é para o cérebro da criança. A parte cognitiva, a massa branca, o QI da criança. Crianças que são amamentadas por fórmula, mesmo que coloque DHA, ômega 3, não tem a mesma absorção. Já tem vários estudos. Então, o aleitamento materno é muito importante. E no 3º mês, o aleitamento materno triplica o teor de lactoferrina e o teor de lisozima.
que são substâncias. A lactoferrina, ela ajuda na absorção do ferro, acaba com a anemia, porque sabe que essa criança ficou mais ativa. E a lisozima está na saliva, é um peptídeo microbiano, antimicrobiano, que mata e bota o pH da boca alcalino. Você já viu aquelas crianças com a boca vermelha? Aquelas crianças com manchinha branca? Aquelas crianças de boca ácida? Isso tudo é falta de lisozima. E o leite tem muita água, então ele faz o aumento da produção. A gente precisa beber 1,5 litro de água para poder produzir a nossa lisozima, para fazer a nossa microbiota bucal. Então, o que eu digo, a importância do leite materno, também tem 2 hormônios, obstantina e resistina. Esses hormônios no leite materno são extremamente importantes para controlar a saciedade da criança, que é aquela criança que mama no peito. De repente ela cai, o peito caindo o leite, a criança para, e a criança da mamadeira tá... Ela vai tudo. Ela não tem o ponto de saciedade. A obstantina faz com que a criança dê o ponto, não quero mais. Agora eu vou dormir, pode ter esse leite que for. Tem criança 5 minutos, mama e acabou, porque tem muita obstantina. Vai ter grelina, controlado e leptina. Não vai ser uma criança da diabetes nem da obesidade. Então, o leite materno é muito importante. Ele apresenta substâncias que a gente vai esquecer. As células estaminais. As células estaminais. E o que elas fazem? Elas fazem a autorregeneração, a autorregulação. Por exemplo, essas células estaminais, que são muito importantes, se eu tenho que regenerar um ponto, ela vai para o fígado, ela vai para o tecido adiposo, ela faz uma autorregulação, uma autorrenovação. Quando nós estamos perdendo campo, tem uma inflamação, ela faz uma autorrenovação, a célula estaminal. Então, isso é muito importante, está tudo no leite materno. E aonde que eu vou ter um bom leite materno? Numa boa alimentação pré-gestacional, num bom fluxo energético, num bom aporte nutricional, numa suplementação, num acompanhamento nutricional. Isso é muito importante. A criança alimentada por fórmula, ela não vai ter nada disso. E aí eu passo a bola para a Patrícia. Gabi, muito obrigada. Gabi, coisa que a gente estava comentando, né, antes, né, da preocupação do antes, durante e o depois, tem 2 perguntas, né, que eu acho, para você só repetir, para a criança gostar de verduras e frutas, né, o que tem que fazer, e sobre o autismo, a pergunta também que é bem pertinente, porque o curso, claro, vai ter muitas patologias, muitas coisas, do autismo, o que é a maior causa, né, por que cresceu tanto? Existe uma maior causa ou é um conjunto do antes, durante e depois da gestante? O que você pode dizer? Essas 2 perguntas. Então, vamos falar dos legumes, verduras. A gente ensina, por exemplo, eu me tornei vegana para ensinar. Se eu ponho meu paciente vegano, eu preciso, a oratória não está mais ressonando se não tiver exemplo. Então, a criança, ela aprende, por exemplo. A gente precisa comer frutas, legumes, grãos, arroz e feijão é planta. Da onde que arroz faz mal é feijão. Da onde japonês, chinês, então é para estar morto. Então, assim, nós temos que ensinar, porque a gente não está comendo. E a gente tem que tornar esse leite num pH mais alcalino. Então, a primeira coisa é introduzir na dieta. Eu não gosto, bate no suco. Eu não gosto, faça sopa. Mas tem que comer. Não é obrigado a comer o legume que não gosta, mas aumenta no outro que gosta. O problema é que nós estamos tirando isso da dieta. Então, primeira coisa, mudar o aporte, sim, nutricional. E o aumento do autista de 1975 para hoje tem vários fatores. Microbiota, nós estamos nos alimentando de proteína. É ovo, 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 é crepioca, é tapioca com ovo, é tapioca com queijo e ovo, então é iogurte, é não sei o quê. Então a gente se alimenta de proteína e a gente desenvolve as bactérias proteolíticas. Estamos numa disbiose tremenda com alimentos ricos em corante caramelo. Nós estamos tomando suplemento em vez de comer. Tudo é suplemento. Tudo é um suplemento. A pessoa olha o sol, toma vitamina D3. Então, para cada acordar é um suplemento.
E hoje eu sou a maior apaixonada dos quânticos, porque eles não sobrecarregam os florais, quem gosta de terapia floral, que eu amo. Então, assim, a fitochinesa, que é maravilhosa, a gente tem tanta coisa legal que não sobrecarrega e que devolve a nossa harmonia, a nossa energia, e a gente está sobrecarregando em comida, em suplementos, exagerando nos suplementos, as cápsulas também, né? Os ômegas da vida, é ômega 3 disso, é ômega power, ômega X power. Então, existe uma desbiose muito grande. E nós não estamos com os grupos corretos de bactérias, diversificadas. Existe uma diversidade. São essas bactérias que vão estimular as nossas defesas, que vão estimular o nosso equilíbrio, o nosso microbioma está escasso, é antibiótico, é corticoide, é anti-inflamatório. Então, são vários processos. Uma comida tóxica, mas é pandemia, mas coitadinha de mim, mas é só hoje. E é muita bebida, e é muito vinho, e é muita cerveja. Então, os adolescentes, e cigarro, e é metal pesado. Sabia que, quer saber sobre permeabilidade intestinal? Peça o alumínio do paciente de vocês. Intestino permeável, alumínio entra todo. Então, sempre que esse alumínio estiver acima de 7 pontos, é porque o intestino está permeável. 25, como eu tenho pego, é muito, porque o alumínio está no solo. E a planta com glifosato, ela dura pouco tempo no solo. Então, ela não tem tempo de absorver o nutriente, ela absorve o alumínio. E ela passa para a gente, porque eu não estou nem aí, eu como um milho transgênico, e é pipoca, e tá tudo é pipoca. Eu falei hoje com a minha fofinha, quando eu falei que ela ia precisar parar de pipoca, ela chorava, eu não vou fazer a dieta. Eu falei, não, mas a tia vai te dar outra. Peraí, a gente vai fazer sagu, não sei, porque tá tudo errado. Então, assim, como nós estamos exagerando, estamos errando demais, tá aí o autismo para nos botar no eixo, para nos resgatar. Os autistas vieram nos ensinar, volta para a Mãe Terra, presta atenção no que vocês estão fazendo, nós vamos ficar bons, mas vocês têm que mudar. É um resgate. Bom, esse é o começo, é a palhinha do nosso curso de sábado que vem, vamos passar o dia inteiro juntas. Ai, gente, adorei. Muito para falar. Bom, então tá o link aí para quem quiser comprar o curso, né? Entra lá eu vou escrever aqui no site da Ametista. E Trícia, tem alguma coisa a falar, pessoal? Gostaram? Gente, assim, ó, o resumo do resumo é coma colorido, né? Eu acho que é o equilíbrio. É equilíbrio, eu acho que a palavra é equilíbrio sempre. Porque quando você tem equilíbrio, você pode dar uma fugidinha. Eu falo, gente, não tem problema comer um hambúrguer de sábado, não tem problema tomar uma cervejinha. O problema é que é todo dia, entendeu? Então, são os excessos. Vamos equilibrar, voltar para o centro, as emoções, né? Então, é o equilíbrio, prato colorido. Quer saber o que comer? Prato colorido. O chinês come colorido, tá? Se tiver as cores, tudo equilibradinho, né? São 5 cores, ó, vou rapidinho. Vermelho, verde, amarelo, branco e preto. Tá? Preto é mais difícil, mas vocês entendam como escuro, uva, algas e tal, que é o tonificante de rim. E é isso. Feijão, gergelim preto. O feijão, o cogumelo é tonificante. Cafezinho é bom. É isso, tá bom? É comer colorido. O curso vai ser semana que vem, né? E sábado, vai ser sábado. Eu vou tentar falar, é tanta coisa, né? Mas eu vou tentar resumir muita coisa, bem voltado mesmo para a gestação. E depois tem o de medicina chinesa, que daí eu vou falar tudo, porque daí dá tempo. São 8 meses, aí dá tempo. Mas o de sábado que vem eu vou falar sobre esses 3 órgãos aí que eu falei para vocês. Começamos sábado que vem às 9 horas da manhã. E eu não sei como que a Gabi consegue falar tanto nome. Não sei. Né? É por isso que a minha cabeça é medicina chinesa, porque imagina. Você fala um monte também, Trícia. Da medicina chinesa. Que cérebro fantástico isso, porque... Não, olha, eu juro, é de tanto tentar ensinar as mães, de tanto resgatar. E a gente repete, é o mesmo nome, é o tempo todo tentando explicar para resgatar. Hoje eu posso dizer para vocês, assim, com muita felicidade, eu não tenho uma mãe que teve um filho autista e que foi tratada e que teve um segundo filho autista. Eu não tenho uma mãe que teve um filho alérgico e teve um segundo filho alérgico. Então, a suplementação. Sim, a tratação. Cautela,
tem alguns pontos abortivos, mas tem até um ponto na medicina chinesa, o BP8, chama-se bebê lindo, para você colocar a partir do 6º mês de gestação, para o filho nascer forte, saudável, bem legal. Oba! Que Podem lindo, procurar que também lindo. a acupuntura, com um bom profissional, que a acupuntura pode ser abortiva, se não for, tanto que ela é usada antecedendo os dias que antecedem o parto para parto normal. Então tem que ter cautela. Bom profissionais sempre. Tá bom? Vocês são... É O Gente, curso muito vai ser obrigada. grande, né? Eu só vou concluir falando para vocês. O curso vai ser de 9 às 5, tá? Mas a gente vai parar para almoço. Vai ser um curso bem dinâmico. Vocês já conhecem a Tia Gabi, fala muito. Já a Meitrícia aqui também fala pra caramba. E aí vocês vão aprender muito, porque aí a gente fala rápido e a gente vai jogando os nomes no vento. E vai ser um prazer. Eu preciso de ajudantes para pegar essas mães, essas gestantes. Tem muito pouca gente entendendo sobre esse universo e a gente pode mudar a sociedade, a gente pode mudar o que está acontecendo e vai ser um grande prazer tê-los conosco. Obrigada, Gabi. Obrigada, Trícia. Ó, tem gente ouvindo lá de Atlanta, ó. Tá lá em Atlanta, a Juliana Barroso. Obrigada, Juliana. Beijo para todos. Obrigada. Vejo vocês semana que vem. Beijão. Tchau, querido. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Até sábado. Até sábado.